Irmãos, definindo as prioridades no casamento. O nosso mundo, a sociedade hoje, se caracteriza, está muito alto aí o som, se caracteriza por ser tudo muito acelerado. A tecnologia, as mídias sociais, o WhatsApp, tornou tudo na nossa vida muito corrido, muito imediato. Só uma termo de ilustração, eu lembro que no meu trabalho, às vezes a gente mandava um documento para enviar, já demorava, para chegar uma resposta, demorava. Agora não, você já envia, já chega no destino no mesmo dia, já volta a cobrança daquele documento, e assim a gente vai. E às vezes nessa correria, a gente esquece daquilo que é o mais importante. Recentemente o pastor até colocou uma dica no WhatsApp lá, que às vezes a gente quer fazer o que é urgente, negligenciando o que é importante. E dentro do casamento acontece isso também, de nós podermos, nessa correria, na desatenção, a gente esquecer de estabelecer as prioridades, esquecer o que é mais importante, o que é mais importante para o Senhor. E aí a gente acaba realmente perdendo o foco no casamento, ou priorizando aquilo que realmente não é ali o mais importante. E aí quando a gente vai para as Escrituras, vem aquele desafio, porque não existe uma referência bíblica dizendo casais, a prioridade deve ser isto, aquilo, tá? Nós não vamos encontrar dessa forma. O que é um desafio para nós, porque nós temos uma tendência de querer sempre algo ali tudo mastigado, uma receita do bolo certinho para a gente seguir. Mas não vai haver isso nas Escrituras. Por outro lado também, a Escritura não silencia totalmente sobre prioridades em um casamento. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui nessa noite. Que há princípios, há uma direção, há aquilo que nós podemos, de uma maneira que, em comum acordo, de maneira consentida, dizer isso é prioridade para mim como casal. E se nós negligenciarmos isso, que eu vou mostrar aqui, nós teremos problemas no nosso casamento. Pode colocar, por favor, o primeiro slide? Por favor. Antes de mais nada, vamos entender o que significa priorizar. Porque dizer que algo é prioridade, não quer dizer que aquilo que não é prioridade não seja importante. Mas quer dizer apenas que a outra coisa pode vir depois. Então, quando eu vou falar de algumas prioridades, a gente pode achar, então, esse outro assunto não importa? Não, importa. Mas aqui não é só o que importa, mas o que é prioritário. Eu peguei essa definição que eu achei bem interessante. Por favor. Dar atenção preferencial a algo ou alguém. Então, alguma coisa que vem primeiro. E no casamento, para viver do jeito que Deus quer, nós vamos ver que há coisas, há assuntos que vêm primeiro, aos quais a gente não pode negligenciar. Isso nos leva a uma outra pergunta, por favor, Edson. Pode passar. Mais uma. Por que priorizar? Quem sabe de que obra da literatura essa gravura aí? Alice no País das Maravilhas. Por que esse trecho é interessante? A Alice está nesse mundo maluco e ela chega em uma bifurcação e ela não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, certo? E aí aparece o mestre gato lá em cima, E ela pergunta para o mestre gato: que caminho eu devo seguir? É interessante que a resposta dele é com outra pergunta. Ele pergunta assim para ela: para onde você quer ir? Vai depender de para onde você quer ir. E aí ela dá uma resposta bem displicente. Ela diz assim: não importa, qualquer lugar, mais ou menos assim, estou parafraseando, qualquer lugar está bom. E aí o gato dá essa resposta, essa obra é incrível, Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então é uma crítica a alguém que não está entendendo que rumo ele está traçando. Então, trazendo para nós, se você não sabe qual é o rumo que você quer dar para o seu casamento, qualquer caminho serve. A gente sabe que na prática não vai servir, mas vai dar em qualquer caminho. Porque você não sabe aonde você quer seguir. E é uma lição muito grande que a gente tira desse trecho do livro. E quando eu lembro essa passagem aqui sobre qualquer caminho serve, eu me lembrei de uma passagem bíblica onde um dos discípulos chega para Jesus e faz uma pergunta muito parecida. Pode colocar aí, por favor. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Olha o caminho. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, diferentemente do gato,
da Alice, que não sabia para onde deveria ir, nós temos um alvo principal na nossa vida, que é seguir o caminho de Cristo. É claro que aqui é um contexto aqui, não é um conselho para casamento, é um contexto de salvação. Jesus é o caminho que leva à vida eterna. Ele está vindo preparar lugar, morada para todos nós, mas é um caminho a ser seguido. Pode passar mais um exemplo, por favor. E esse é um alvo, irmãos, quando a gente pensa em prioridades para casamento, esse é um alvo que nós devemos ter como casal. Não ser insensato, não é uma palavra para tolo, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Quando a gente tem esses dois versículos em mente, que Cristo é o caminho e que nós somos exortados nas Escrituras a procurar compreender, nós não temos o direito de sermos negligentes, nós não temos o direito de achar que o casamento pode ser vivido de qualquer jeito. Não, nós temos que procurar a vontade de Deus para o nosso casamento, porque não haverá um vácuo de poder aí. Se não for a vontade de Deus, vai aparecer a vontade do homem. E a nossa vontade de homem dentro do nosso relacionamento só vai dar problema. Então nós temos que ir pensando tudo em contexto de prioridades. O ponto de partida é buscar a vontade de Deus. Pode passar, por favor. Irmãos, antes de entrar nas prioridades propriamente ditas, é importante esclarecer uma coisa, né? Como eu falei lá no começo, às vezes a gente gosta de uma receita pronta, né? Estou doido para saber qual é a prioridade certinha, mastigado, qual é o versículo para eu aplicar na minha vida. Mas antes de eu falar aqui, eu chamo de cláusula pétrea, as prioridades mesmo para todo cristão, e eu creio que vocês vão concordar comigo, mas há prioridades que são subjetivas, né? Que pode ser prioridade para o Vitor, mas não ser para mim, porque nós somos diferentes, temos histórias diferentes, projetos de vida diferentes em muitos aspectos. E eu coloquei alguns aí, pode projetar, por favor? Há casais que para eles é muito importante, por exemplo, para a saúde do casamento, o casal viajar muito. Aquilo vamos dizer, uma prioridade subjetiva. Tem casal que viajar é importante, né? Renova ali o casamento e a intimidade do casal. Glória a Deus. Para mim não é uma prioridade nesse dia, mas pode ser para você. E não tem problema, né? Nós podemos divergir sem com isso agredir as Escrituras, sem com isso contrariar a palavra de Deus. Ou tem casal que a parte de finanças é uma prioridade. Agora lembra, quando eu digo que viagem é prioridade para mim, não quer dizer que eu não acho importante. Deu um tempo que eu vou viajar com parte, não sei se procuro a cada 1 ou 2 anos fazer uma viagem só nós e tal. Mas eu estou falando de prioridades, tá, gente? Não confundir prioridade com ser importante ou não. Tudo isso aí eu considero muito importante para a vida do casal. Uns vão prezar mais pela vida acadêmica, aquilo vai influenciar de repente no seu salário, aquilo vai lhe satisfazer pessoalmente a sua autoestima, e estamos bem com isso, não tem problema. E há outras coisas que eu não coloquei aqui. Então eu defini isso aqui como prioridades subjetivas. Por quê? Porque pode ser para mim e não ser para você. Então eu não posso aqui de uma maneira presunçosa dizer para cada qual, gente, a prioridade para você é viajar, a prioridade para você. Não é assim o caminho de Deus, tá? Essas coisas aí são espaços, vamos dizer, cinzas, onde o casal deve buscar. Agora, não quer dizer que ser subjetivo você não vai ter que buscar a sabedoria de Deus, estabelecer como um alvo no seu casamento, na sua vida a dois, na sua família, tá? Então são coisas que você vai buscar em Deus, direção, bom senso, né? E aplicar aquilo, como aquele versículo anterior que eu tinha aí, né? Buscando compreender a vontade do Senhor. Pode passar, por favor. Irmãos, entrando agora nas propriedades propriamente ditas, né? Eu acho que esse item 1 é muito fácil, né? Qual é a maior prioridade na vida de qualquer pessoa? Né? É o Senhor. E a gente vai pensar, mas isso aí é muito óbvio e evidente, né? Pode ser óbvio e evidente, mas nós vamos encontrar muitas vezes casais dentro da igreja passando por crises graves, crises sérias, porque em alguma medida negligencia essa prioridade número 1. Irmãos, a nossa caminhada com Deus é uma coisa diária, é todo dia. Se você não está todo dia tratando do seu relacionamento com Deus, que é a base de tudo, o começo de tudo, está na nossa cadeira aqui, ó, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se o marido individualmente e a esposa individualmente
não procura ter realmente vida com Deus e depois juntos colocam mais ainda essa vida com Deus em ação, você vai ter problemas no seu casamento, porque você não colocou ele como a primeira prioridade da sua vida. Eu separei 2 versículos, por favor, Elis. Eu coloquei uma exceção aqui, esse aqui na versão da Almeida, que eu queria enfatizar aquele aborrecer ali. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra de Deus não se contradiz. O 5º mandamento, Jesus não abole, ele cumpre a lei, né? O 5º mandamento é honrar pai e mãe. Então, por que se fala em aborrecer, né? Eu estava buscando ali alguns comentários bíblicos e há uma ideia de comparação. Vou tentar explicar aqui. Você deve amar tanto a Deus que, comparado à sua devoção a Ele, todo outro amor que você vai ter por esposo, filhos, irmãos da igreja, tudo isso aí é uma coisa que parece até ódio, de tanto amor que você tem ao Senhor. Porque essa palavra que o Senhor Jesus escolheu colocar aí, aborrecer, é a mesma palavra em outras passagens para ódio. Então o Senhor está mandando que eu odeie meu pai e minha mãe? Claro que não. Então a gente tem que analisar o contexto. Cuidado para não fazer doutrina de um versículo, tá? Quando a gente faz doutrina de um versículo, você lê lá que Judas se suicidou, né? Aí você vai fazer a doutrina disso aí. Então tem que analisar o contexto. Lá em Mateus 10 tem essa mesma passagem, e lá Mateus colocou, vamos dizer, se ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, então lá está mais precisa a ideia de comparação, tá? Aqui está mais forte, né? A maneira como Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para realmente nos trazer essa ideia de que o amor ao Senhor, irmãos, não é algo mais ou menos. Eu gosto de dizer da seguinte forma: quando você vai se identificar para alguém, você fala, eu vou falar, meu nome é Petrônio, eu sou militar, falo da profissão, não, eu sou natural do Ceará. Então começa a falar de algumas coisas que são secundárias. Ok, mas a minha marca principal, que tem valor eterno, é: eu sou cristão, sou crente. Então o amor a Deus tem que ser aquilo que é o que lhe marca, é o que marca o seu casamento. E aí a luta vem no casamento, porque às vezes ou o marido, ou a mulher, ou os dois não estão realmente priorizando o Senhor nas suas vidas. Por isso que eu digo, quando eu coloquei esse ponto com Deus, eu pensei, é tão óbvio, evidente. Mas nós precisamos ser sempre lembrar dos evidentes, dos fundamentos. Porque, irmãos, a gente sempre vai teimar na caminhada, na correria, negligenciar esse andar com o Senhor. E é algo que você tem que fazer individualmente, não esperar pela esposa, ou a esposa esperar pelo marido, mas você tem que crescer nessa vida com Deus. Outra passagem, por favor, você pode colocar aí. Respondeu Jesus, aqui foi um fariseu, né, que fez essa pergunta para Jesus, né? Não lembro aqui se querendo pegá-lo em algum deslize. Pergunta qual o mandamento mais importante. Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. A ideia aí, irmãos, é do ser completo, né? A totalidade do homem. É uma linguagem aí de devoção. O primeiro e o maior mandamento. Então, de novo, voltando para o casamento. Será que se você pensar na sua vida com Deus, em relação à sua esposa, será que ela vê em você, marido, alguém que ama o Senhor, que anda com Ele? Porque isso é o que faz diferença. Não é o seu emprego, se a sua conta bancária é gorda, não é. É se você anda com o Senhor. Se você está andando daquela forma, né? Envolve suas emoções, seu intelecto, sua mente, a sua totalidade. Pode passar, por favor. Uma última passagem ainda sobre esse primeiro ponto. Pode colocar, por favor. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. No contexto aí, Jesus estava falando das preocupações dessa vida. Todos nós temos, né? Às vezes você está ali, o dinheiro está pouco, a conta está chegando, e vem aquela ansiedade, né? O seu empreendimento está com dificuldades, o cartão está estourado ali, é um valor maior do que você vai receber para pagar. E aí nós somos tentados a ficar nessa visão míope, né? Olhando só para essas necessidades e coisas dessa vida, e acaba colocando Deus como não sendo a prioridade, né? E aí Jesus vem e, quando é falado acerca do que é de como você deve se preocupar com as coisas dessa vida, ele diz que, em primeiro lugar,
é buscar o reino de Deus. E olha que promessa maravilhosa, né? Todas essas coisas serão acrescentadas. Não é uma promessa de prosperidade. Você não pode buscar a Deus de uma forma de barganha. Vou buscar porque meu cartão está alto. Se eu buscar, Ele vai acrescentar o dinheiro que falta para eu pagar essa conta aqui. Não é uma promessa nesse sentido, mas é sim uma promessa de que Ele vai cuidar de você. E não tem ninguém melhor para cuidar do casal do que o Senhor, irmãos. Então, o Senhor tem que ser sempre ali a primeira prioridade na nossa vida, né? Pode passar. O segundo ponto, irmãos, por favor, coloquei. Família. Nós vamos ver em várias passagens aqui que a maneira como a gente vive e conduz, em termos de prioridade, a atenção para a nossa família, vai dizer muito da primeira prioridade, do quanto nós estamos andando com Deus. Mas mesmo pensando em família, eu dividi aqui em 2 subtópicos que eu acho importante a gente esclarecer um pouco aqui. Pode colocar. Antes de dividir, né? Pensando aqui, pode passar essas passagens aqui. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, como eu disse, a maneira como nós nos relacionamos com nossos familiares vai dizer muito do nosso caminhar com o Senhor. É interessante que ali Paulo, falando para Timóteo, ele compara com os pagãos, que certamente havia exemplos ali na cidade, né, de pagãos que cuidavam muito bem da sua família, e talvez irmãos começando na caminhada cristã e negligenciando os da sua casa. E é interessante que se você negligencia a sua família, aquilo ali vai servir de um péssimo testemunho para os de fora. Próxima passagem. É tão importante a questão familiar que quando a palavra de Deus vai falar das qualificações do bispo, presbítero, do diácono, entra a família e fala até da igreja, né? Olha só que interessante. O presbítero ou o diácono deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, veja só, se a família está sendo negligenciada, o que vai fazer pensar que determinado líder de uma igreja vai cuidar bem do rebanho? Se o mau exemplo começa já da sua casa. Eu lembro quando eu me converti, no meu pequeno grupo chegou uma moça, ela é casada, separou, e para mim foi um choque muito grande, porque ela tinha casado com um pastor de outra denominação. Eu lembro que eles foram morar em Brasília e ela passou a ter uma vida miserável, né? Inclusive ele a agredia, fazia coisas, mas depois ele foi até expulso da igreja, né? Mas quando ela voltou, aquilo ali marcou ela de uma forma assim tão negativa, porque ela não entendia como é que ele, sendo tão mau e ruim dentro de casa, poderia estar e queria estar pastoreando uma igreja, né? E ele queria e continuava, foi uma situação muito difícil, e eu era recém-convertido, e para mim foi uma lição muito importante sobre essa passagem aqui, né? Porque foi alguém que foi ordenado, foi colocado no ministério, mas não foi observado como é que ele estava sendo dentro de casa. E o que nós somos dentro de casa, irmãos, é que é o verdadeiro termômetro para o que nós vamos ser dentro da igreja. É porque aqui eu posso enganar vocês, ter um discurso bonito e tudo, mas quem vai me conhecer de verdade é a Patrícia. Os filhos, vendo o meu procedimento como pai. Então há uma ligação muito forte com a primeira prioridade, que é Deus, a maneira como nós lidamos com a nossa família. Agora, mesmo dentro da família, irmãos, que é a nossa segunda prioridade, há uma divisão de 2 aspectos acerca de prioridade. Pode colocar aí, por favor. Cônjuge e o próximo. Pode passar. Filhos. Irmãos, nessa área eu acredito, eu tinha até conversado com o pastor esses dias sobre essa mensagem, né? É uma área onde há muitas distorções. Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi frase assim, ó, de um colega que não era crente, dizendo assim: filho é para sempre, é sangue do meu sangue, a esposa não. Essa não é a visão bíblica sobre o casamento, né? Embora realmente só o filho é realmente sangue do sangue, mas a gente viu lá atrás, vamos ver daqui a pouco, que a nossa ligação com a nossa esposa é uma ligação muito mais profunda aos olhos de Deus do que o mero sangue do meu sangue. É ser uma só carne. É algo que vai muito além.
Mas é muito comum a gente ver, especialmente no mundo, uma distorção onde um casal que nasce um filho, passa o filho a ser mais o centro da família do que o cônjuge, a esposa ou o marido. E são muitas e muitas histórias onde nós vamos ver casamentos entrando em crise porque há uma atenção excessiva no filho, nos filhos, e uma negligência total no cônjuge, na esposa ou no marido. E aí é uma distorção dessa prioridade familiar. Família é a nossa segunda prioridade, depois do Senhor, mas dentro da família, tenha certeza disso, o seu cônjuge é a sua prioridade antes dos filhos. Agora lembra do alerta que eu dei, ser prioridade não quer dizer que o outro não é importante, né? Então é só uma mulher, os meninos deixar solto na buraqueira e está tudo certo. Claro que não, mas o cônjuge vem primeiro. Eu quero a gente examinar algumas passagens bíblicas sobre isso. Por favor, pode passar. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, o nosso quiz bíblico aí, né? E se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Passa mais um, Esdras, por favor. Na segunda passagem, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui era uma confissão de fé judaica, né? Chamada de Shema, que é o verbo ouvir, e que fala isso aqui, ó, Deus é o único Senhor. O pastor John MacArthur, examinando essas duas passagens, ele disse algo interessante, que a mesma palavra ali, para uma só carne, uma só, é a mesma palavra para o único Senhor. E o ensino aí não é de singularidade, dizer que ele é o único, mas é a ideia de unidade. Aqui nós já temos um vislumbre do Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus. E veja como é forte, porque essa mesma palavra foi utilizada para falar do marido e da mulher. Você nunca vai ter esse tipo de ligação com seus filhos. Na verdade, a ligação que existe no casamento, essa ligação espiritual e profunda, não existe em mais nenhuma outra relação humana. Não vai ser assim com seus filhos, não vai ser assim com seus pais, né? Não vai ser assim com tios, irmãos, ou no trabalho, ou nem na igreja não é esse tipo de relação, mas o casamento é. E aí você vê, são indícios que a gente vê que o cônjuge tem um lugar muito especial nessa ordem de prioridade que Deus coloca. E se a gente inverter isso aí, infelizmente acontece muito com relação aos filhos, nós estamos criando um ambiente onde vai haver problemas no casamento. Porque você inverte aquilo que Deus disse que deve ser invertido. E você não entende que o seu cônjuge é algo muito precioso que Deus colocou na sua vida. Quando a gente entende isso, a gente dá-se uma repulsa, fugir totalmente daquela palavrinha do divórcio, né? Irmãos, é uma coisa muito séria essa questão do divórcio. É odioso para o Senhor. Odioso por quê? Uma vez casado, é uma só carne. É tão preciosa essa instituição casamento, que se faz analogia nas Escrituras de Cristo com a igreja. Então perceba que quando a gente vai amadurecendo esse entendimento bíblico, né, quando eu reflito nisso, cada vez mais sai do meu coração sequer uma cogitação de divórcio, porque a ligação é muito profunda. Próxima passagem, por favor. Outro que nós lemos, né? O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal deve ser conservado puro. Os filhos nos observam muito, irmãos. E eu tenho aprendido, né, e ouvindo conselhos de outros, e lendo livros, assim, como é importante você valorizar o seu cônjuge na frente dos seus filhos. Os seus filhos terem a percepção, olhando para o seu procedimento, para a sua conversa em casa, o seu trato, o seu filho ter a percepção de que, olha, a mamãe é preciosa para o papai. Ou o papai é uma prioridade na vida da mamãe. E isso é muito valioso e faz toda a diferença no casamento. É uma coisa que traz honra. É onde os filhos vão observar e vão imitar, né, muito provavelmente, viver isso aí no casamento deles. Então é um aspecto que eles têm que olhar e entender que o papai e a mamãe são prioridade um para o outro. Certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor, ele tinha 2 filhas, seus 7 anos, 9 anos, e uma dessas filhas era muito ciumenta assim, com ele, né? E quando ele chegava em casa, ele era pastor, ele chegava do seu trabalho no gabinete pastoral, chegava em casa,
Essa filha ciumenta queria ser a primeira a ganhar no beijo dele, antes da mãe. E aí ele percebeu que aquilo ali, e algumas vezes ele dava primeiro nela, e ela se saía superior com a situação. E de uma certa forma ele não estava, entre aspas, um certo desprezo assim com a mãe, porque ela foi primeiro. E aí ele mudou esse jogo aí. Né? Então ele chegava em casa, o primeiro beijo dele era para quem? Para a esposa. E ele dizia que a filha ficava, a expressão do Ceará aqui, ficava brava, fumaçando. Mas ele queria com aquilo ali, ele demonstrava assim, para minha filha ver que aqui dentro de casa, a minha esposa é prioridade para mim. Ela é importante. Até o quarto do casal, irmãos, é importante ser aquela coisa assim, do casal. Os filhos, nós somos muito ligados em símbolos. Deus nos fez assim, a gente tem datas que marcam o evento. Os 15 anos de uma moça marcam a mudança, né? Os 18 anos marcam a maioridade. Certos eventos, você estuda as outras culturas ao redor do mundo, há eventos que marcam. Porque nós temos essa ligação com símbolos, com datas, com festejos, né? Israel tinha muitas festas que marcavam eventos. Nós somos assim. Então, eu leio um livro que o autor dizia isso, que o quarto do casal tem que ser um símbolo para os filhos. Nada sagrado e místico não, tá vendo? Mas saber que ele é um lugar, né? Não que também não estou dizendo que o filho não pode entrar não, se vocês estão pegando assim a ideia, né? De ser algo que entenda que aquilo ali é um lugar precioso para os pais. Aquilo ali é um lugar que marca a casa, né? É o canto do papai e da mamãe. Todas essas coisas transmitem para os filhos que o seu cônjuge é importante. Outro dia, há alguns anos, com os filhos menores, né? Eu vi uma vez eles conversando e um deles disse assim, papai, eu acho que o papai é o homem mais forte do mundo que tem. O papai é o mais forte. E eu percebia que aquilo ali era muitas vezes fruto do que eles ouviam da mamãe falar para eles sobre mim. Evidentemente, eu não sou mais forte dada, né? Mas veja como isso aí marca a criança. Isso aí marca muito a criança. Eles são edificados quando eles vêm dizendo quão bela é a Patrícia. Então são coisas que o filho vai entender que ele chegou na família não para ser o centro, nem a prioridade, mas para ser parte de uma equipe que já funciona. E que nós não devemos esquecer que o casal começa sem filhos, dentro de casa, e termina geralmente sem filhos. O casal vai ficar junto ali de novo. Então, sempre confirmando, né, que dentro da segunda prioridade, que é a família, a nossa primeira é o cônjuge. Pode passar, por favor. Eu queria agora falar aqui alguns conselhos práticos, né, que apontam para essa questão do cônjuge como prioridade. Pode passar. Aquilo que eu já falei, né, carinho e atenção ostensivos. Irmãos, não se trata de ser meloso, tá? Pegajoso e grudento, não. Embora é bom também, eu gosto. Mas a ideia é, e nem nada fingido, né, mas tem que ser algo intencional, né, de você tratar seu cônjuge com carinho, para que seja um exemplo dentro de casa, para que seja um exemplo para os filhos. Eu vou dizer que eu ouvi algo essa semana da Chloe, e a gente gosta, né? Massageia um pouco o nosso ego, mas também mostra assim que ela está vendo que é valoroso, né? Eu estava no escritório e eu vi depois a Chloe conversando assim com a Lívia, a Chloe soltou essa pérola e disse assim: ai, Lívia, eu queria casar com o papai, mas a mamãe já casou primeiro. Cara, eu fiquei assim, eu me senti muito honrado, né? Então o que eu creio que ela está vendo, né? Ela está vendo algo que ela prova a maneira como a mãe dela é tratada. E já coloca no coração dela um parâmetro que ela vai buscar no marido dela. E a gente sabe de hoje como é difícil, né? Está difícil para as mulheres achar homem de Deus, assim, homem que busca o Senhor com toda a sua fraqueza e pecado. Mas a moral da história é: olha que os filhos vêm dentro de casa. Eu gosto da frase que diz assim: você está treinando o seu filho sempre, conscientemente ou não. Então, quando você é estúpido com o seu cônjuge, você está treinando ele a ser estúpido com o cônjuge. Nem você não quis treinar não, mas ele viu, meu filho. Ele percebe, os filhos veem mais do que a gente imagina, né? Muitas vezes é bom, mas muitas vezes é ruim, mas veio. Próximo conselho prático, pode passar, por favor. Não permitir críticas dos filhos. Deixa eu explicar isso aqui. Se a sua esposa é a sua prioridade, não permita jamais que um filho, ou a esposa ou o marido, né, que vai muito esposa do cônjuge, não permita nunca que o seu filho a critique ou o critique para você.
isso aí, eu deixo isso aí muito firme isso lá em casa. Às vezes ele se chateia com uma atitude da Patrícia, deve acontecer com ela também, mas isso é que eu vejo, né? E aí, papai, a mamãe vem, não vai falar mal comigo não. A mamãe tem meu apoio incondicional. Então você não vem, não, pai. Acabou o assunto. E aí perceba uma coisa interessante, irmãos, que eu aprendi na caminhada, que é o seguinte: às vezes a mamãe fez algo errado mesmo, ou o papai. Às vezes o filho sofreu certa injustiça, mas o que eu tenho vivido é melhor ele sofrer um pouco de injustiça do que você desautorizar o seu cônjuge na frente do seu filho. Sabe por quê, irmãos? Injustiça, todos nós vamos viver nessa vida. É até bom eles já serem treinados em algum nível de injustiça. Porque o mundo é caído, né? O mundo jaz no maligno. Então, foi injustiçado, paciência. Mas a mamãe é a mamãe, você respeita e tal. Porque isso vai mostrar para ele que o cônjuge é a prioridade. Então, uma dica que eu posso dar é: se seu cônjuge é a sua prioridade, não permita que seu filho critique. Inclusive, uma vez, a gente estava numa igreja lá em Campo Grande, e estava tendo alguma coisa lá, não lembro, e a Paty falando alguma coisa comigo, acho que a Paty falou meio alto, fala baixinho, minha esposa, né? Falou meio alto, e os meninos estavam na frente, não sei se foi o Benjamin, falou assim: mamãe, fala baixinho. Mamãe está falando muito alto, não fala baixinho. Aí eu já o repreendi. E foi um tom assim, meio de repreensão contra ela, né? Eu falei: filho, você não manda não. Ou ele mandou se calar, tu lembra? Não lembro. Mamãe, se cala, eu assim, cara. Filho, você não pode falar assim com a mamãe, não. Não, ele está falando: não, você chega com todo respeito, a mamãe não estou conseguindo ouvir. Então, mas irmãos, isso é tão importante, especialmente para o marido, que é o líder da casa, porque eu conheci um casal em Cristo lá em Fortaleza, que tinha um filho, o filho chegou aos 16, 15, 16 anos, muito forte, e nessa etapa da vida deles, o filho só obedecia o pai. Então o filho apontava em casa e dizia: quando teu pai chegar, e o bicho era tora, viu? E aí você vê, né, que é um desafio para nós na criação de filhos, né? É a sua autoridade se estabelecer de uma maneira, vou chamar de natural, né? Assim, de uma maneira intencional, de acordo com a palavra de Deus, você se impor sobre o seu filho. Porque lembre-se, daqui a uns anos eles estarão mais fortes do que nós. Então, se você precisa de força bruta para o filho fazer o que você quer, temos problemas rios, né, nessa família. Temos problemas. Tá? Próxima dica aí, deixa eu correr aqui para adorar. Eu já falei disso aí, né? Você nunca desautorizar, né? Nunca desmerecer uma ordem do seu cônjuge, né? Nunca deixar com que seu cônjuge seja desmoralizado, né, na frente da sua família. Eu falo família, mas também na frente de estranhos, né? Tem muito a ver com o primeiro item lá. Pode passar o próximo. Reino dividido. Esses dias eu escutei isso aí, na minha vizinhança lá. Parece que o pai estava corrigindo a filha e eu ouvi um grito assim, histérico da mãe: não mata minha filha! Aquele barraco assim, bem bonito, né? Então você vê assim que há problemas, né? Claro que eu não vi os detalhes, vocês nem quero saber dos detalhes, mas pegando de uma maneira geral, se um dos cônjuges entende que precisa praticar uma correção e o outro age dessa forma histérica na frente, está desautorizado, né? Está tudo bagunçado, e Jesus fala que um reino dividido não existe, né? Não se sustenta. Então, se há entre os cônjuges ali uma divisão de visão sobre o que fazer com filhos, especialmente, isso aí precisa ser alinhado, tratado. Alguém vai ter que ceder em alguma coisa e o marido vai ter que saber exercer sua liderança aí. Mas outra coisa que não pode jamais acontecer de um cônjuge, né, que entende que tem que fazer algo com o filho, ou vai, acaba com a moral dele. Falo muito isso às vezes lá em casa, com o Paty, né? Se eu estou praticando algo com o filho, porque nós temos temperamentos diferentes, irmão. Às vezes eu vou ter uma velocidade para tratar uma coisa, a Paty vai ter outra. E acontece, às vezes eu estou tomando providência e a Paty pode achar que eu estou muito marcha lenta e já chega e eu fico ali de paspalho, né? Vendido na história, né? Mas mesmo assim eu deixo. Tento deixar ali, né? Para também não baixar a hora aí. Deus chama assim, assado, tá? É assim que Deus quer, a gente tenta viver a vontade de Deus. Mas não pode jamais estar dividido o reino, tá? O último, pode passar isso, por favor. Proteção contra os de fora.
especialmente no namoro, no casamento não sei se acontece tanto, né? Mas pensando na prioridade que você deve dar ao seu cônjuge. Nunca deixe o seu cônjuge ser desvalorizado ou desmerecido, né? Contra os de fora. E esses de fora me permitam ousar aqui um pouco mais aquela família distante, sem ser a família nuclear. Irmãos, o que eu já vi de problema em casamento, porque o marido dá ouvido demais aos pais, ou a esposa dá ouvido demais aos pais, ou permite interferência demais, ou permite crítica, né? Assim, do de fora. Você está casado, aí está na casa do seu pai e da sua mãe. Eita, tua esposa aí, ó. E aí desce o sarrafo. Se nós queremos priorizar o cônjuge, nós não podemos dar esse tipo de espaço, né? Ou, não vou ter piada ali não. Então, situações de piadinha, numa roda e falar de algum defeito do seu cônjuge e você rir. Todas essas coisas, irmãos, desmerecem e desvalorizam o nosso cônjuge. Uma vez que você formou sua família, deixou pai e mãe, como a gente deu lá, né? E começa ali a sua história, a sua prioridade está ali. De novo, não é que nossos pais não são mais importantes, são, mas a prioridade está ali. E você deve blindar o seu cônjuge contra todo tipo de problemas externos que afetem essa ideia de prioridade que é o seu cônjuge. E, irmãos, a gente sabe que nossos pais, nossas mães, eu tenho uma história engraçada para contar. Eu estava na entrada do nosso casamento, no tapete aqui, ó. Minha mãe é maravilhosa, uma pessoa muito dócil, tá? Foi engraçado. E ela é muito apegada a mim, filho caçula. A gente estava no tapete para entrar ali, o pastor já estava ali e tal. Aí ela chorando, encheu assim meu ouvido, meu filho, se tudo der errado, o seu quartinho está lá, viu? Eu, mamãe, joga essa nuca do outro lado do buffet, ó. A intenção foi muito boa, né, irmãos? Aí você não casa pensando que vai dar errado, não, né? Você casa, e foi interessante, né? Eu vi situações, por exemplo, né, de minha mãe muito apegada a mim, né? E eu precisava morar com a parte, eu fico um pouquinho enciumado, né? O bebê vai casar, essas coisas. E aí eu vendo certas situações que, no meu entendimento, ela estava me dando uma. A gente tinha um namoro recente, não sei se era tão recente não, mas a gente não era casado ainda. E aí eu na minha visão, achei que ela estava um pouco assim, sem falar muito com a parte, né? Meio que dando um jeito e tal. Aí depois estava só eu e ela, eu cheguei com todo amor, respeito com a minha mãe, né? Minha mãe. Eu sei que ela contou a minha mãe, eu acho que a senhora está falando tão pouco com a parte. Olha, mãe, vai ser minha esposa. Tem que desenvolver relacionamento e tal. A gente andar junto, e não para ter aquela. E ele, oh, meu filho, me perdoe, que nada a ver. No outro dia ele saiu do 8 para 8 mil, né? Minha filha, estou aqui um pudinzinho, sei lá o quê. Então, cada nós, como cônjuge, fazer com que o nossa esposa, o nosso marido seja valorizado. E não tomar partido por eles contra o cônjuge, né? Então, vamos lá, vamos correr. Pode passar, por favor. Filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O contexto aqui, talvez irritar, pode ser aquele sentido de pais, especialmente nessa época, que eram muito autoritários e rigorosos. E quando a gente, irmãos, pressiona nossos filhos de uma forma que não há uma válvula de escape, você pressiona, mas não dá uma saída, uma solução, só traz um problema, uma cobrança, a coisa explode. Então eu acredito que a ideia aí, que Paulo está falando, né, é justamente essa, né, de você não prejudicar seus filhos de uma forma rigorosa, de cobrar, de brigar, alguma coisa do tipo, mas de você instruí-los. E é interessante que às vezes quando a gente vê nossos filhos fazendo coisa errada, a gente quer mais descascar do que instruir. E isso traz problemas. Lembrando que eles vêm depois do cônjuge, mas eles são prioridade, né? Então naquela prioridade da família, né? Família é nossa prioridade depois do Senhor. Pode passar. Essa passagem famosa, lá de Deuteronômio 6, né? Eu marquei ali a palavrinha de persistência. Perceba que é nosso dever, irmãos, estar evangelizando, doutrinando, ensinando nossos filhos em todo tempo. Eu gosto de pensar assim, ó, o que você ensinou ontem, cuidou ontem, talvez não vai servir muito para hoje. Tem que ensinar e cuidar hoje também. A grama que foi bem cuidada até o fim do ano passado, se você não cuidar esse ano, vai ter problemas. E esse é o nosso desafio, cansativo, né? Realmente um desafio. Os filhos vão crescendo
e muitas vezes as lutas vão crescendo, mas que é nosso papel como casal, irmãos, temos como prioridade das nossas vidas. É muito comum você ouvir na internet grandes preletores, conferencistas, que vão surgir problema onde? Dentro de casa, na criação dos filhos. É irônico, né? Porque ele vai fazer conferências e ensinar o filho dos outros, e às vezes o seu filho está dando grandes problemas. E sabe que a coisa não é tão simples assim, não é só, mas é um disso que a gente abre os olhos. Vai passar. E aqui alguns conselhos práticos, né, que eu visualizo no sentido de nossos filhos serem prioridade. Pode passar. Irmãos, existe um grande engano do homem hoje a dizer assim: eu não tenho muito tempo com meus filhos não, mas o tempo que eu tenho é de qualidade. Via de regra, isso é uma grande ilusão. Para realmente ser de qualidade, creia, tem que ter também quantidade. Quando não há esse tempo, bom tempo com os filhos, vai acontecer, como o caso de um irmão lá de Campo Grande, que ele, pelo trabalho, ficava muito tempo fora de casa, né? E aí, quando ele chegava em casa, a mãe já doida, já enlouquecida com os filhos dando trabalho, ele não queria exercer sua autoridade. Por quê? Porque ficava tanto tempo fora, eu passo tempo fora. Quando eu estou em casa, eu vou brigar com os bichinhos, né? E aí aquilo ali virava um monstro que ia crescendo. Então, os filhos, como nossa prioridade, irmãos, nós temos que dar um jeito de ter tempo intencional com eles, né? De brincar, de sair para atividades. Certa vez eu ouvi um conselho que eu achei muito bom, né? O seu filho mais problemático, aquele que naquela fase da vida está dando mais trabalho, esse tem que ser o que mais anda com você. Esse filho que é o que está dando mais trabalho, vou ali comprar pão, vamos ver comigo, filho. Aí você tem a oportunidade de ir ministrando sobre a vida dele, falando do amor de Deus, conversando e produzindo fluxo ali na vida dele. Mas tem que ter tempo. Vai passar. Culto doméstico. Eu botei isso aí e deu até uma dor aqui na canela, porque eu acho que eu tenho negligenciado isso aí muito na minha casa. Isso é tão importante, irmãos. Às vezes em que eu faço, acho que a gente fez na semana retrasada, a parte me disse: amor, foi tão bom. Você abre a Bíblia com eles querem participar. Não se preocupe muito com o formato, tem que ser igual aqui. Tem que ter um louvor, um cara tocando bem igual o Lucas, tem que ter aqui alguém que prega como pastor. E não, você vai abrir a Bíblia, se quiser canta o louvor, canta a capela, canta de qualquer jeito, mas abre a Bíblia com eles e faz o trabalho de cada um de vocês. Ensina com persistência e vai ensinando. É algo assim que faz muita diferença, né? Às vezes que eu faço na casa, eu vejo assim e aí fico, agora eu vou fazer toda semana. Aí vem a correria do dia a dia e a gente negligencia, né? E a conta chega, viu? Olha, às vezes eu falo algumas coisas e pode alguém discordando ou não, a conta chega. Do jeito que você cria seu filho, aí eu acho que o jeito certo é o que eu estou fazendo. Beleza, a conta chega. Eu, Petrônio, acho que eu estou fazendo certo isso aqui. Beleza, mas a conta que você está fazendo vai chegar. E como nós criamos nossos filhos, geralmente eles vão aprender de nós e se andar com o Senhor, né? Próximo. A diferença que eu faço para o primeiro e para o segundo, irmãos, que às vezes eu tenho visto isso na minha casa, né? Você instruir biblicamente. Aqui eu quero falar um aspecto assim, mais doutrinário, do seu filho entender, né, a mensagem da salvação, entender, por exemplo, o que é o ajuntamento da igreja, o batismo, o que é a ceia. Você ensinar esses tipos de doutrina, que não são doutrinas só teóricas, não é só fazer do seu filho um teólogo, não, mas ele passar a entender o conjunto todo da Bíblia, né, o plano de Deus, como as coisas funcionam. Isso aqui faz toda a diferença, irmão, na criação dos nossos filhos. Próximo. Agora tem uma coisa: se você não estiver preparado biblicamente, quem vai estar? Não deixe isso aí nas mãos do professor da EBD. Não deixe isso aí nas mãos do pastor aos domingos. Isso aí é um dever do pai e da mãe, é um dever do casal. Pode passar. Equipe, trabalho, pode deixar essas coisas aí, beleza. Equipe, trabalho. Eu botei recentemente um grupo dos casais sobre o trabalho, né? Irmãos, quando a gente prioriza nossos filhos, uma coisa que é fazer muito bem ao coração deles, eles entenderem o valor de trabalhar dentro de casa, né? de ele saber que faz parte de uma equipe. Muitos casais entram em grandes problemas com o filho, porque o filho chega e se torna o centro.
o Sol e você é um planeta orbitando ali ao redor do Sol. Isso aí vai estourar lá na frente. Porque se Deus não fez o filho para ser alvo de todo esse tipo de atenção, não. Quando eles vão começar a ter mais entendimento, eu digo, olha, só tem um cacique que é Jesus, o resto é índio. Então, todo mundo trabalha, todo mundo faz. Claro que o marido é o cabeça, existe aquela função de autoridade, a mãe também, como já expliquei, mas eles vão entender que eles fazem parte de um sistema ali que tem que funcionar e que você vai ver no fim das contas que eles vão sentir prazer de saber que estão construindo algo naquela família. Então, essa questão de colocar o filho para alguém que atua como uma equipe, com o papai e com a mamãe, é algo muito benéfico, que faz o filho crescer como prioridade. E no final ali, obediência versus rebeldia. O que eu quero dizer com isso aí, irmãos, é a ideia de que se tem uma das coisas, quando eu penso em criação de filhos, eu gosto muito de ler livros sobre criação de filhos, e uma das coisas que eu considero o carro-chefe que nós temos que atacar é aquela palavrinha ali, rebeldia. Porque às vezes, irmãos, a gente foca tanto nas aparências que esquece da essência. Quem anda comigo, a gente conversa muito sobre filho, vai lembrar que eu costumo dizer assim: você manda seu filho pegar água para você ali atrás. Aí ele reclama. Temos uma luzinha vermelha aí, né? Agora que eu ia não sei o quê. Aí você tem que dar uma segunda ordem. E aí, se ele for mais atrevido, ele vai, mas vai. Vai lá pegar e volta já derramando pelo caminho para lidar. Essa obediência serviu? Não serviu. Essa obediência foi só externa. No coração dele, ele disse para você: não vou. Mas como ele não quer apanhar, ele foi, mas foi dando aquelas pisadas de elefante, né? Demonstrando totalmente a rebeldia no coração. Depois a gente podia desenvolver essas ideias quando a gente trouxer algum tema sobre filhos especificamente, mas o ponto aqui, irmãos, é que eu creio assim, que nossos filhos, como prioridades na nossa casa, a gente tem que ensinar a eles aquela obediência submissa ao papai e à mamãe. Aquela obediência, pode parecer forte, mas dizer assim, total. Ele tem que estar rendido a você como pai e mãe. Se você como pai e mãe cristão, você não vai ser tirano, né? Usar essa autoridade para abusar do filho, né? O filho não é nosso escravo, não. Mas ele tem que saber que se o papai e a mamãe mandou, é jogo fechado ali. Tem que fazer. Né? E se a gente vai criando de acordo com a palavra de Deus e corrigindo quando precisa, né? Em um contexto de amor, de propósito, não sendo com malícia que não sabe para onde vai, mas sabendo do caminho da palavra de Deus, a gente consegue alcançar esses objetivos. Vamos para o nosso último ponto. A tabelinha ficou assim, né? Deus, família, dentro da família, o cônjuge é a prioridade, depois os filhos, e o último item, irmãos, igreja. De novo, não é que não seja importante porque está em terceiro, né? Mas muito pelo contrário, né? É importantíssimo para a nossa vida. Eu tenho uma convicção pessoal, irmãos, que uma das coisas que faz com que eu e a Paty consigamos viver um casamento que nos deixa felizes e realizados, um dos motivos que eu vejo, honestamente falando, vocês sabem que eu como militar, já morei em outros lugares, é que onde a gente chega, a primeira coisa que a gente procura, igreja. Nós nunca deixamos de procurar uma igreja para congregar. Porque é na comunhão dos santos onde Deus ordena a sua bênção. Aqui é o lugar para a gente ser amado, confrontado, desafiado. Então, se você pensa no seu casamento como uma prioridade, nunca viva ele fora de um contexto de igreja. De uma igreja boa, de uma igreja bíblica. Eu conheço muitos casos de irmãos, especialmente da minha terra, muitos irmãos que eu conheci, que têm um casamento bom, podia crescer muito na fé, mas não valorizam a igreja. Não se preocupam em ter uma igreja, visita aqui e acolá, mas não se preocupam em ser membro de uma igreja, de servir nessa igreja, de buscar relevância para a glória de Deus, mas ser servo, essa palavra. Mas o casamento, o casal negligencia a igreja, e isso está negligenciando o terceiro ponto,
O tripé dá prioridade aí, né? E se tirar um pé do tripé, vai dar problema. Tá? Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas. Pode passar, por favor, Efes? Pode passar. Vê se tem mais um aí, por favor. Em Hebreus 10, passagem famosa, né? Não deixar de se reunir como igreja, não deixar de congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos. Irmãos, um dos alvos de viver com a igreja é que nós recebemos esse encorajamento, se essa igreja é realmente bíblica. Como é precioso. Eu me considero privilegiado, como eu sendo militar, o fato de eu ser crente. Eu saber que onde eu chegar nesse Brasil, vai haver uma igreja que prega o Evangelho de Cristo, vai haver irmãos para me acolher em amor, vai haver um pastor que vai ter prazer em me pastorear, a mim, a minha esposa e a meus filhos. Isso é uma segurança tremenda. Quem não tem o Senhor e tem a profissão como a minha, chega numa cidade perdidão e vai ter seus amigos vão ser só os do trabalho, e o cara não tem nenhuma vida fora do seu trabalho. Mas com a igreja de Jesus não é assim. Em Atos 2, ali no começo, né, a igreja primitiva, olha só, os que criam mantinham-se unidos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos, estou marcando algumas palavras importantes aí, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Certamente o nosso casamento é mais forte quando nós vivemos em igreja. Não deixe que o seu filho, especialmente bebê, lhe afaste da igreja, do convívio em igreja. Não deixe que o seu casamento seja um casamento que não tem vida com a igreja, que você passe por problemas na relação e não tem irmãos a quem recorrer, a quem você tem a liberdade e confiança, dizer, irmão, estamos em crise, porque quando a gente faz isso, irmãos, os problemas vêm. Nós somos pecadores, a gente tem que estar sempre vigiando, sempre cuidando do casamento, o marido cuidando da esposa como um vaso frágil, e ali não é frágil no sentido de fraco espiritualmente, mas no sentido de delicado, ao que Deus fez para ser cuidado. Isso, viver de igreja, vai fortalecer o item 2, que é a família. Né? Pode passar mais bem, por favor. Algumas dicas práticas sobre viver a igreja. A Bíblia é repleta de uns aos outros. Né? Eu coloquei, marquei no programinha da Bíblia aqui só as epístolas de Paulo e botei essa expressão uns aos outros, deu 20 ocorrências. Na Bíblia como um todo deu 50 e pouco, mas nem todos esses uns aos outros é contexto de igreja. Mas a Bíblia é repleta disso aí, né? Repleto. Não existe vida cristã isolada. A não ser que fosse uma coisa obrigatória, a perseguição é outra história. Mas como nós vivemos aqui, como é importante a gente valorizar essa vida em igreja. Próxima dica aí é o que eu falei no começo, né? Eu refletindo sobre isso aqui, né, e eu vi assim como a igreja, o viver a igreja é uma cola para o casamento, né? Certamente, irmãos, um casal que busca estar na igreja, recebendo a instrução bíblica, amando os irmãos, andando em comunhão, vai ser bem mais improvável desse casal passar por dificuldade no relacionamento. Mas o oposto também é verdadeiro. Se o casal não busca o convívio dos santos, não busca estar aqui abrindo o coração, em oração, e juntos, provavelmente esse casal vai enfrentar dificuldades. E quando enfrentar, não vai ter aquele irmão amigo para sustentar. Próximo. Isso aí é muito importante. Às vezes a gente tem um bebê, né? Eu digo para a parte assim, nasce o bebê, o meu já nasceu 7, né? E aí você fica naquela, eu só vou quando tiver com todas as vacininhas, né? Tá. Não, só vou porque, sei lá, de repente você chega na igreja com o seu bebezinho com 3 anos de idade já, tanto correndo, rodando aqui, atrapalhando todo mundo, que negócio, né? Mas irmãos, filhos não são jamais empecilhos para servir a Deus. Nós é que nos tornamos empecilhos. Não, vou não, porque o Joãozinho está meio assim. Aí a gente cria no nosso coração aquelas barreiras, aquelas coisas. Claro que se nós priorizamos a família, vão acontecer situações reais, onde por conta da família, você vai evitar determinada atividade da igreja ou outra. Claro, irmãos, nós não somos radicais, nós buscamos ser bíblicos, com bom senso, né? Uma doença, uma enfermidade, sei lá o que, acontece, né? Acontece. Eu me lembro de uma situação interessante sobre isso. Um irmão que era líder de um pequeno grupo de Fortaleza, ele teve um problema com a esposa, e ele
tomou a decisão de sair da liderança do grupo por um tempo, até ele acertar, né, no seu relacionamento. Eu achei isso aí tão sábio, né? E ele não queria estar exercendo ali uma influência se ele não estava. Como é que ele ia estar, entre as pastoreando a gente no grupo, se ele não estava nem conseguindo pastorear a esposa dele, né? Não tinha sentido. Então, às vezes a gente cria empecilhos que não são corretos, como esse irmão, que era correto, abrir mão de uma coisa para tratar e depois voltar, mas especialmente com filhos, né? A gente precisa entender que Deus nos dá filho e filho é bênção. Ele não vai te dar uma bênção para te afastar da igreja, tá? É você que está botando em cima da sua cabeça aí, né? E a gente gosta de recorrer a essas coisas para, infelizmente, tomar uma decisão que não que Deus quer. Eu não sei se eu coloquei mais alguma, passa aí, por favor. Eu gosto dessa expressão aqui, eu acho que eu até usei ela na pregação do Nico. Lá em Crônicas, quando Deus diz para Salomão, não sei se me lembro, diz para Salomão pedir qualquer coisa que ele dará, né? O que Salomão pede? Sabedoria para ajudar o povo, sabedoria para liderar. E ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu algo que no fim das contas não era para ele, era para o próximo. Irmãos, quando o casal ele vem para a igreja com esse propósito, eu vou usar aquela analogia que uma vez usaram para mim, né? Deus nunca vai deixar de pôr azeite no seu vaso, né? Que Deus vai colocar azeite no teu vaso para tu encher o vaso do teu irmão. O que eu quero dizer com isso? Esteja aberto para estar na igreja servindo, cuidando, trabalhando, e Deus vai te dar mais capacitação, mais graça, mais viver com Ele, mais intimidade, e aí você vai ter mais azeite no vaso do teu irmão. Mas se você guardar o azeitezinho, igual o povo de Israel guardou o maná, né, apodreceu. E aí quando você olhar para dentro do seu vaso, não vai ter mais nem azeite, porque você não está usando para a glória de Deus. Deus te dá sustento financeiro, Deus te dá capacidades, dons, habilidades. Como a gente é abençoado, o Lucas chega aqui, traz louvor para nós, a esposa sobe com ele, serve com ele. Como nós somos abençoados. Deus vai continuar enchendo o vazio dele ali. O Senhor se agrada disso. Por quê? Porque nós estamos colocando na igreja a prioridade que ela merece. Porque é a igreja do Senhor, né? Então, esse para mim, esse último item fala muito ao meu coração. No sentido de eu não ser egoísta ou preguiçoso. Ó, meus irmãos, vamos ser honestos, tem certo que a gente quer estar em casa, não quer servir. Será que eu não devo entregar esse ministério? Estou cansado, né? Estou sem tempo, estou não sei o quê. E vai ser sempre aquela luta. Mas pela fé, faça do seu casamento uma referência de servir. Não importa se você tem um filho, 2, 10 ou nenhum. Mas na sua capacidade, na força que Deus dá, sirva. Vamos encerrar, pode colocar aí, por favor, Elis. Então a tabelinha ficou assim, né? Deus, família e igreja. Eu acho que nós podemos ter um consenso, realmente, assim, que, a meu ver, são as 3 prioridades, né, aquilo que é mais importante na vida do casal. E se essas 3 coisas estão alinhadas, irmãos, e aí nós vamos ser bênçãos onde a gente andar, nossos filhos vão ser edificados e fortalecidos, nós vamos florescer na fé e vamos ter um casamento que glorifica a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, onde nós pegamos tantos ensinamentos em textos separados e como nós somos edificados, ó Deus. Coloca no nosso coração a motivação correta, Senhor Deus, que nós priorizemos a Ti em primeiro lugar. Para onde nós vamos, só Tu tens as palavras de vida eterna. Sem Ti nós nada podemos fazer. Nós queremos Te amar na nossa totalidade, com todas as forças, ó Deus, com toda a devoção. Que nós saibamos também valorizar a nossa família, cuidar, proteger, nutrir espiritualmente a esposa também, cuidar do marido, crescerem juntos, terem os filhos em obediência, algo que é belo e edifica de se ver, filhos que respeitam os pais, filhos que querem estar na igreja, querem servir, querem andar com o Senhor. E também, ó Deus, que nós possamos viver igreja, valorizar a nossa igreja, lutar contra a nossa carne, contra a preguiça e a acomodação,
mas antes nos reunirmos, sermos servos, crescermos juntos. Porque nós precisamos uns dos outros e todos nós precisamos do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém.